Então, nesse momento de recolhimento, de prece, em que naturalmente nos concentramos no silêncio do nosso mundo interno, vamos utilizar esses minutos para a reflexão de uma mensagem que nos traz possibilidades de aprendizado, de revisão interna e, quem sabe, como uma diretriz para a nossa própria evolução. Trata-se do capítulo 179 do livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. O título é Discernir e Corrigir. E do Evangelho de Mateus, ele nos diz a seguinte colocação de Jesus: com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Antes de entrarmos na colocação do benfeitor, essa passagem já de imediato de Jesus nos convida a uma questão muito séria da nossa vida mental, que é a nossa tendência quase que imediata de sermos julgadores dos outros. Temos quase que por uma tendência natural o condicionamento de criarmos arbítrios, julgamentos rápidos, sem nos darmos conta que nós somos extremamente ignorantes em relação a nós mesmos. E chama a atenção que, na maior parte das vezes, ou pelo menos diríamos de um modo geral, tudo aquilo que nos chama a atenção faz parte do nosso mundo pessoal. Tudo aquilo que a gente enxerga diz respeito a nós mesmos. Não é por outro motivo que o Espiritismo diz que as leis de Deus estão na nossa consciência, estão gravados dentro de nós. Mas a nossa grande dificuldade é nós vermos o que há em nós daquilo que nós observamos fora de nós. Mas vamos ver o que diz Emmanuel, porque ele começa a mensagem nos chamando para coisas que nós enxergamos nos outros. E diz ele: viste o companheiro em necessidade e comentaste-lhe a posição. Possuía ele recursos expressivos e, talvez por imprevidência, caiu em penúria dolorosa. Outro usufrui conhecimentos superiores e feriu-te a sensibilidade por arrojar-se ele em terríveis despenhadeiros do coração, que às vezes os últimos dos menos instruídos conseguem facilmente evitar. Quantas vezes a gente observa situações assim, de alguém que nos parece que tem recursos expressivos, qualidades enormes e que caem em penúria. Outro que apresenta aquilo que nos parece um conhecimento superior, conforme ele diz, e que cai de uma maneira tão absurda diante de determinadas circunstâncias que a gente fica pensando que mesmo uma pessoa menos instruída é capaz de facilmente evitar aquilo que nos pareceu uma coisa que aquele indivíduo, aquela pessoa, tinha muito mais condições do que esse que nos parece em menos condições de evitar ou de cair. E ele prossegue. Outro, então,
detinha oportunidades de melhoria, com as quais milhares de criaturas sonham, debalde, e procedeu impensadamente, qual se não retivesse as vantagens que lhe brilham nas mãos. Às vezes a gente olha uma pessoa e pensa assim: nossa, essa pessoa tem tantos recursos, né? Ela tem tantas vantagens. E às vezes a gente olha e diz assim: em relação a mim. E no entanto essa pessoa procede impensadamente. E a gente fica julgando e dizendo: se eu tivesse no lugar dele, eu teria feito muito melhor. Não teria feito isso. Assim a gente pensa. Desfruta ambiente distinto, capaz de guindá-lo às alturas, e prefere desconhecer as circunstâncias que o favorecem, mergulhando-se na sombra das atitudes negativas. Sim, muitas pessoas têm um ambiente que nos parece favorável. Às vezes a gente olha pessoas assim: mas ele é de uma família tão boa, parece ter uma família tão favorável. Como é que vacila com tanta facilidade, mergulha com tanta facilidade em atitudes que nos parecem tão condenáveis, negativas? Nós somos craques em poder identificar o que nos parece que os outros erram com tanta facilidade, e a gente fica pensando: eu acho que eu não faria a mesma coisa. Outro, então, mantinha valiosas possibilidades de elevação espiritual no levantamento de apostolados sublimes e emaranhou-se em tramas obsessivas que lhe exaurem as forças. Tudo isso realmente podes observar e referir. Nesse ponto vemos pessoas muitas vezes ligadas à religião, que tem uma palavra fácil, que tem uma condição de, às vezes, dominar um público muito grande, que se tornam ícones, que se tornam ídolos de multidões, e que se atrapalham logo ali e se envolvem em escândalos públicos que vão para a televisão, e nós ficamos pensando: como é que a pessoa podia ter essa capacidade tão grande de envolver os outros, e às vezes até de fazer com que pessoas melhorem, né? Indivíduos que têm a capacidade de criarem um grupo de fiéis, e às vezes são essas mesmas pessoas que nós vemos nos noticiários depois, e a gente diz: mas como é que foi cometer esse absurdo, se envolver nesse escândalo? E o Espiritismo nos chama a atenção que frequentemente essas pessoas têm um assédio espiritual muito grande, e às vezes é numa pequena vacilação que espíritos inferiores tomam conta da vida mental e fazem com que eles caiam com muita facilidade. E aí Emmanuel chama a atenção para nós e diz assim: entra, porém, na esfera do próprio entendimento e capacita-te de que te não é possível a imediata penetração no campo das causas. Ignoramos qual teria sido o nosso comportamento na trilha do companheiro em dificuldade, com a soma dos problemas que lhe pesam no espírito. Ah, sim. Somos especialistas em vermos por fora, mas somos completamente cegos em enxergarmos por dentro. Nós não sabemos o que essa pessoa carrega dentro dela. Conforme diz Emmanuel, nós não temos o acesso às causas daquele comportamento. Nós não fazemos parte da história daquela pessoa. Não te permitas assim pensar ou agir diante dele, sem a fraternidade te comande as definições. Até porque, frequentemente, nós nos surpreendemos
ou os outros nos surpreendem fazendo coisas ou sentindo coisas muito semelhantes, será que nós também não estaríamos numa situação muito parecida ou até mesmo pior se nós não estivéssemos naquele lugar? Situações muito simples na nossa vida. Vemos uma pessoa irritada no trânsito e muitas vezes ela faz um absurdo, mas basta a pessoa ter um carro e sair a dirigir e daqui a um pouco ela própria está fazendo algo muito parecido, ou se não está fazendo, está sentindo algo muito semelhante. Os outros não são diferentes de nós. Nós somos semelhantes às pessoas. Diz Emmanuel, ainda mesmo no esclarecimento absoluto, que em casos numerosos reclama a austeridade sobre nós mesmos, é possível propiciar o remédio da franqueza, a doença da alma pelo veículo da compaixão, como se administra piedosamente a cirurgia aos acidentados. E conclui, se conseguimos discernir o bem do mal, é que já conhecemos o mal e o bem. E se o Senhor nos permite identificar as necessidades alheias, é porque de um modo ou de outro, já podemos auxiliar. Nós só podemos auxiliar os outros se nós tivermos a coragem de enxergar os defeitos dos outros dentro de nós. Se nós conseguirmos identificar que na nossa humanidade nós estamos sujeitos às mesmas situações de queda, de dificuldades, de problemas, de erros, de falhas, talvez aí a gente possa não ser tão julgador assim, porque aquele dedo que aponta e que enxerga alguma coisa tão escancarada na vida alheia, será provavelmente o mesmo dedo que virará na nossa própria direção, para no momento inesperado nos vermos fazendo algo muito parecido ou talvez até pior. É por isso que Jesus, na prece que ele nos ensinou, ele diz, Senhor, que possamos perdoar as falhas alheias na mesma medida que conseguirmos perdoar aquilo que acontece dentro de nós. E essa prece ela é tão bela que o Chico Xavier fez uma psicografia certa feita em forma de poesia no Pai Nosso, através da psicografia de um espírito que foi um padre, o Monsenhor Horta, e na espiritualidade ele nos traz o Pai Nosso da seguinte maneira: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escarcéus, santificado Senhor seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas e de sofrimento. Evita-nos todo o mal. Dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho, de pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar os nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro nesse mundo de desterro distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Que assim seja.